pedindo a sua presença, pedindo a presença do teu Espírito Santo, pedindo que ele nos acompanhe nesse tempo, que esse tempo possa ser um tempo de qualidade, que apesar de não ser um culto, mas possa ser um tempo de cura, Senhor, através da sua palavra, porque mesmo no estudo, sua palavra fala conosco, sua palavra nos ensina. Visita cada uma de nós, visita cada mente, nos livra de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa direção no estudo nesse momento. E eu te peço também a sua bênção já para a festividade da igreja que vai começar. Que primeiro de tudo pode ser as tuas mãos em tudo que foi feito, em toda a obra, todo o processo, Senhor, de todos os ministradores da sua palavra, que seja algo sobrenatural, é o que eu te peço. Abençoa, que possa ser mais uma vez um marco na vida de cada um que estiver lá, Deus. O Senhor possa abençoar. Visita aqueles que têm vontade de entrar, mas não conseguem. Visita aqueles que ainda não têm vontade de estudar a tua palavra e não têm conhecimento da importância que eles possam vir ter. Visita a nossa professora, continua abençoando a mente, a saúde, dando paciência, dando sabedoria e que seu espírito continue falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Em concordância com esta oração, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, Pai, mais uma segunda-feira na tua presença, Senhor. E diante, Senhor, das nossas correrias, do dia a dia, dos cansaços, neste momento, Senhor, vem com a tua unção, vem com um bálsamo sobre nós, Pai amado, e as nossas mentes, Senhor, estejam totalmente liberadas, para que juntamente com o nosso espírito e nosso corpo a gente possa estar integralmente aqui, Senhor. E esse tempo, como já foi falado, profetizado pela Selma, Pai, seja um tempo valoroso, seja um tempo, Senhor, de cura, seja um tempo, Senhor, onde as nossas necessidades que o Senhor conhece tão bem, tão melhor que nós, ó Pai amado, sejam, sim, ó Pai, contempladas pelo Senhor, e que, mais uma vez, nós temos certeza, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia está nos cercando neste momento, Pai. Ó Senhor, e que seus desígnios, seus propósitos estão se cumprindo, Pai, em cada vida que aqui está, Pai. E nós, Pai, não vamos sair daqui desse momento do mesmo jeito, mas nós vamos subir de nível, Pai. Ó Senhor, e nós sabemos, Pai, que são muitos os ataques. Os ataques que nós vemos, Pai, a gente desvia, mas muito mais são aqueles que nós não vimos, Pai. E maior que tudo isso é o Teu poder nas nossas vidas, Pai. Sustentando, nos livrando, nos libertando, tirando todo desânimo, todo embaraço, tudo que não provém de Ti, Pai. Porque o Senhor é maior que todas as coisas que nós estamos debaixo desta proteção. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Recapitulando, né? Na semana passada, nós fomos até o capítulo 11 de Jó, e hoje a gente vai continuar o nosso tour, né? No capítulo 11, o que nós vimos foi o terceiro amigo. Quando eu falo amigo, até gosto de fazer assim, né? Entre aspas. Não deixavam de ser, né? Ser chamados assim, de Jó. Que vem também falar, teve o seu momento, ele estava engasgado, e aí ele fala de uma forma bem áspera, e consegue ser mais áspero que os dois anteriores, né? E acusando, né? Continuando na linha de acusação, que daquela forma, né? Que Deus é justo, jamais uma pessoa estaria passando por uma situação como a de Jó, de sofrimento, de perda, de dor, sem que não tivesse um motivo, sem que não tivesse um pecado. E ele fala, seus filhos pecaram, receberam a retribuição, e fala até para Jó, né, que
o que ele estava passando ainda era pouco, diante do que... Ele, sem saber o que o Jó poderia ter feito, ele ainda disse que era pouco, o que Jó estava sofrendo, né? E agora nós vamos para o capítulo 12, onde o Jó ele vai se defender das acusações do Zofar, e ali ele não vai estar falando só para o Zofar, não, mas ele vai também estar incluindo as falas dos seus amigos anteriores, né? E nós vamos ver, né, que ele vai, logo assim no início do capítulo, ele vai estar indignado já e falar, olha, até agora as coisas que vocês falam, principalmente falando e querendo defender Deus, são argumentos que eu sei, são coisas que eu também sei, tão qual igualmente vocês, né? E ele vai usar até um sarcasmo, assim, no começo, né? Uma ironia, né? Mas que eles, os amigos, cada vez, né, que tá fazendo um argumento, tá querendo mostrar uma sabedoria, mas que não é a sabedoria de Deus, né? Então, ele fala, né, que a sabedoria deles nada vale, e ele fala assim, eu posso usar os argumentos certeiros de vocês, né? Onde vocês querem falar que Deus realmente, como Criador, né? Aí faz toda a defesa da criação, ele está acima de tudo, pela sua soberania, pela sua sabedoria, né? Mas, ainda assim, eles há de reconhecer, né, que o homem, ele é limitado, né? Então, eles não teriam argumentos, mesmo que eles quisessem, porque o que a criatura poderia falar para o Criador que o Criador não soubesse, né? Então, é nesse sentido. Então, eu vou pedir para a Ângela ler do versículo 1 até o versículo 12. Bom, Sil. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como está? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus, e ele me responde: o justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansando, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está... Até aqui? Aqui, até o 12, tá. né? Uhum. Então, assim, queria destacar, né, o versículo 2, né? Pode voltar um pouquinho, né? Que fala: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria, né? Então, ele aqui é uma linguagem, né, que ele usa até de ironia, né? Falando que com os amigos, né, representando a voz do povo e querendo ser tão sábios, né? Com eles morreria a sabedoria. Mas no 3 ele fala assim: mas, no entanto, ele tem o mesmo entendimento, né? E ele não é inferior. E tudo que eles falam, ele sabe também,
né? Os argumentos deles são argumentos que é bem conhecido por Jó, né? Mas depois, aqui não é tão engraçado que fala assim, eu sou motivo de riso para os meus amigos, que invoco a Deus. Ele me responde, o justo e perfeito serve de zombaria, né? Então, ele também entra no clima, né, e faz assim, tipo uma... como é que fala assim? Uma zombaria também, né? Um escárnio, um sarcasmo, né? Ele também se torna irônico, né? E principalmente os versículos também, o 7. Agora, sobe até o 7 para a gente ver, ó. Tem uma hora que fala de risão, né? Aqui, né? Ele fala assim, olha... É no 4, é no 4. 4, né? Eu sou em risão para os meus amigos. Então, irrisão é isso, como começa aqui no começo, nessa linguagem aqui. Irrisão é ser motivo de riso. Chacota. Né? Hã? Chacota. Mas você vê que na versão que você leu está a palavra irrisão mesmo, na minha também, nessa antiga aqui, né? Fala assim, eu sou irrisão para os meus inimigos. Agora, aqui você vê que fala assim, o que é ser irrisão? Ser motivo de riso, né? Então, é bem isso. Aqui já está traduzido para a nossa linguagem mesmo, para a gente entender, né? Tá? E aí os versículos, o 7, né? Na NVT, Sil, no 5 fala que quem está tranquilo zomba de quem sofre. Dá empurrão e em quem tropeça. Então, ele está fazendo um sarcasmo, né? Porque ele está se defendendo, né? Ainda falando muito bem claro que o que eles falam é certo. Só que realmente não se aplica a ele, né? É porque eles são limitados. Mas a partir do versículo 7, aqui que ele vai começar a usar a própria natureza, ó. Mas pergunta agora a natureza e todos os animais, as coisas que Deus faz, né? Cada uma da obra criada pela mão de Deus, ela ensina, porque a Bíblia também nos revela isso, que a própria natureza, ela é o que expressa quem Deus é, né? Se você olhar para a natureza, você vai reconhecer a mão do Criador, né? E até em Romanos a gente vê quando o Senhor fala da natureza revelar quem Deus em últimos, vamos dizer assim, em últimas consequências, a pessoa falar que não conhece a Deus, ela não poderia se sentir assim desculpada, porque a própria natureza, ela está revelando quem Deus é, né? Então, você vê assim, ó, ou fala a terra e ela te ensinará no 8, né? Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez tudo isto, então tudo que eles estavam falando, né, para falar da justiça, para falar da soberania de Deus, é o que ele fala no versículo 3, né? Que ele sabe muito bem disso, tá? E continuando, né, do versículo 13 em diante, ele vai continuar reafirmando a sabedoria de Deus também através de tudo isso, e essa sabedoria é bem maior e bem mais complexa que uma avaliação simplista que os amigos estão fazendo através dos seus argumentos, né? E no final desse capítulo, ele vai até falar, o homem que tem sucesso, o homem que tem liderança, ele pode ter tudo isso, mas se ele não tiver a verdadeira sabedoria, porque Deus é a expressão da verdadeira sabedoria, então, vamos dizer, ainda que tenha sucesso, para nada serve, né? Porque a verdadeira sabedoria, isso que o homem expressa, né? Sem estar debaixo desse verdadeiro conhecimento, entendendo, tendo este discernimento da sua limitação, não vai valer nada.
Então, pode ler do 13 até o 25. Tá. Nele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra, o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto dos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e faz perceber. Faz perecer. Dispersa. Hã? Faz perecer, né? Faz perecer. Desculpa. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam as palpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Em tudo isso que ele fala, do versículo 13 até aqui, é que e tudo é realmente a condução do Criador. E se Deus tira o entendimento dos que se consideram sábios, entendidos, né? Que sobra para eles, não sobra nada, né? E lembrando também que ele faz essa argumentação em cima de que, né, a gente viu lá o primeiro, ele faz que o Temanita, né, que ele era de um lugar que tinha, vamos dizer assim, o rancho dos sábios, né, um lugar que o pessoal lá era bem reconhecido pela sabedoria humana, por estudar, por buscar, vamos dizer, né, era o auge da intelectualidade da época, né? Mas não, se Deus também tirar tudo isso, né, de nada valerá. Paz, pastora Terezinha, nem vi você entrar. Então, nesse capítulo que a gente vê isso, né? Jó reafirmando, né? Aqui a sabedoria de Deus e a soberania é repetitivo, mas que ele sabe e ele tem esse conhecimento, né? E o que nós, assim como os amigos, temos que pedir sempre é que a gente tenha o discernimento, né? E esta forma, e o homem reconhecer, quando eu falo de discernimento, é porque o homem tem que reconhecer que ele vai até um ponto, né? É como quando você leva uma criança, ou até a gente mesmo vai no médico, e o médico, ele pensa, às vezes, que ele sabe tudo, mas não sabe, né? Ele sabe até um ponto, né? Porque o médico dos médicos, só dando um exemplo para ficar bem mais, assim, entender o que ele está querendo dizer com isso, né? E que a gente tem que tirar para a gente. Sempre vamos ser limitados. Esta forma aí de defesa do Jó vai continuar no capítulo 13, né? Então, nós vamos passar para o capítulo 13, né? E logo nos primeiros versículos do capítulo 13, ele vai reafirmar exatamente o que ele falou no capítulo 12, sobretudo no versículo 13, que os argumentos sobre Deus, sobre a justiça, estão corretos, mas não responde, né? Se aqui eles estão falando para Jó,
no primeiro momento até pensando em consolar, mas depois o tom de acusação, né? Então, que mesmo eles falando coisas corretas, não está respondendo até o momento a questão que ele levanta, é o porquê, que ele não sabe, né? E mesmo ele agora continuando falando para os amigos, ele vai falar mais como ele entende que ele tem que falar para o Todo-Poderoso, né? Para o soberano. E assim ele pode se defender de uma forma melhor, sabe? Então, ele está falando para os amigos, mas ele está colocando como se ele estivesse falando agora claramente e diretamente com Deus, né? Uma vez que os amigos, ele até fala aqui também, o sarcasmo continua, né? Ele fala que os amigos são um inventor que não inventa nada, médico que não sabe de nada do que está fazendo, né? Ou seja, toda a fala dos amigos, como não está produzindo nada nele, não está servindo para nada, é só falatório. Lê do 1 até o 4. Tá. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não sou inferior. Você não Mas leu eu o 1, né? Você pulou o 1. falei um. Ah, Pulou. puxa vida. Desculpa, gente. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, eu sei também. Não sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Né? Tomara que os vos Só até o caleis. 4 Ah, aí. só até o 4. Né? Só para você ver, assim, confirmando, né? Isso aí que eu acabei de falar, né? Ele fala de novo, né? Até você foi no 2, porque o 2 realmente ele fala, né? Põe a mesma expressão. Vocês sabem, eu também sei. Eu não sou inferior naquilo que vocês entendem de Deus, né? Da sua justiça, né? Então, tudo que vocês estão falando, entende, isso daí também é meu entendimento. Por isso, ele vai continuar falando, mas não somente aos amigos, mas ao Todo-Poderoso. Ele vai se defender agora, não para os amigos, né? Aqui no versículo 3, mas diante do Deus Todo-Poderoso, tá? Agora pode ler do 5 até o 13, né? Que ele vai, aqui nós vamos ver o quê? Ele vai falar, né, diretamente para Deus, mas ele já vai estar dando, assim, tipo um cala-boca nos amigos, sabe? Porque, assim, também ele vai se cansando, né? Sim. E ele continua fazendo a defesa dele, falando mesmo para Deus, né? Pode ler do 5 até o 13. Tomara que vós calasseis de todo, que isto seria a vossa sabedoria. Uau! Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis, perversidade, por ele anunciareis mentira? Falareis a aceitação da sua esposa, contendereis por Pessoa, Deus? Hã? da sua pessoa, não esposa. Gente, acho que eu tô com fome. Ah, meu Deus, é que essa luz está muito ruim também, viu? É. Vamos lá. Ser-vos-ia bom se vós esquadrinhassem, ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lobo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Ó, veja esse versículo 13, né? Ele está falando para os amigos, mas ele está se dirigindo mesmo, é para Deus. Que ele vai, tudo que ele tiver de falar, ele está falando mesmo, é para Deus. E ele fala assim, ele, na sua sinceridade, ele fala assim,
eu vou falar, e se tiver consequência, né, venha sobre a minha vida o que vier, né? Uhum. E aí, nos outros versículos, a gente vai ver o quê? Que ele vai continuar fazendo a defesa dele perante Deus, mas ele vai continuar falando que, apesar dele estar fazendo esse desabafo direto para Deus, ele continua confiando no Senhor, e o que ele deseja mesmo é que o Senhor mostre e revele para ele qual que é o pecado. Se essa teoria, se tudo isso que ele sabe que até é uma verdade, mas que ele mesmo não encontra dentro da vida dele algo para ele justificar, que o próprio Senhor venha e fala para ele qual que é este pecado. Então, pode ler do 14 até o 27. Tá. Gente, que calor que eu estou sentindo. Tá abafado mesmo. Tá muito ruim. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então, aqui ele está pondo a confiança em Deus, ó. Eu vou continuar falando, né? Porque eu quero falar e quero falar diretamente para Deus, por o Todo-Poderoso, como ele mesmo fala anteriormente, né? Mas ele sabe que se Deus revelar diretamente para ele, ele vai ficar tranquilo. Ele está esperando no Senhor. Pode continuar. 16. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia ao Espírito. Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Deveria tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falaria e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Para aí um pouquinho, ó, né? Hum. Aqui, quando ele fala, né? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, né? Então, aqui ele está pedindo para o próprio Deus revelar para ele, né? Sim. Ele fala assim, ele está se desabafando, mas com temor, né? Porque ele tem medo, né, do que o povo hoje chamaria assim, já pesou a mão até aqui, ainda vai ter mais o que pesar, né? Não tem. Sim. Então, seria mais ou menos isso, né? O dilema. Pode continuar. Eu estou no 23, né? Não, no É. 24. Por que esconde o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas das minhas mocidades? Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste, a qual rói a traça. Tá? Então, aí a gente vê no final, né, quando ele fala assim, talvez, né, porque ele está, se eu não encontro em mim um pecado que justifique, talvez fosse algum pecado da sua mocidade, né? Então, aqui ele começa a pensar, né, alguma coisa, mas o que ele espera mesmo é que o Senhor notifique, que o Senhor declare para ele. Um momento só, gente. Vou pegar uma toalhinha aqui que eu estou com o meu rosto muito suave. Já peguei. Aqui está muito calor. Então, ele fala assim, eu espero, né? O que a gente é bom a gente indo pensando nesse raciocínio, porque
essa linguagem, essa forma literária, né? Que, como está escrito o texto, mas a gente vendo, né? Pegando o fio da meada, né? Que ele vai falando, e o que ele espera é que Deus venha falar com ele, e isso só vai acontecer no final, né? Mas Deus vai se revelar. Até lá a gente tem que esperar. Aqui, mas a gente já sabe, pelo menos a gente está lendo, está entendendo, né? Mas a resposta vai vir só no final, tá? Aí, nós vamos para o 14, né? Pode ler? Pode. Olha, aqui, antes de você começar a ler, aqui o capítulo 14, ele vai encerrar o que se chama do primeiro ciclo de debates com os amigos, tá? Então ele, nesse capítulo 14, você vê que a gente está lendo, né, 12, o 13 e o 14, ele que está respondendo nesses 3 capítulos. E aqui, como se tivesse também uma graduação, a gente vai ver que no 14 ele vai ficar com um tom ainda, você vê que ele terminou falando assim, sou como uma erva, um trapo, né, como uma coisa podre, né, então ele vai continuar nesse, assim, mais melancólico, mais triste, e assim, fazendo mais suposições, mas assim, a gente vendo que a coisa se agrava cada vez mais, né? Nos argumentos dele. Então, e aqui ó, vai encerrar o primeiro ciclo, né? E tanto que ele começa assim, a tipo devagar. Então, ele vai assim fazer uma lamentação, porque ele começa a ver, né? Apesar de todo o sofrimento, a vida é curta, né? Deve ter os lampejos de tanta coisa boa que ele passou também, né? Embora agora ele se reconhecesse como motivo de zombaria para os outros, né? Ele ainda fica pensando assim, mas, né? Nessa brevidade, quem sabe Deus também possa permitir que o homem mortal, né? Limitado, que sofresse um pouco menos, né? Pudesse ter ainda uma alegria momentânea, né? E aí ele faz uma comparação com um homem, com um jornaleiro, é uma pessoa que ele vai falar aí, como uma pessoa, um trabalhador que recebe, vamos dizer, para nós seria assim, tipo uma pessoa, homem ou mulher, que trabalha como diarista e recebe aquele salário naquele dia, e já utiliza e já se aproveita daquilo que recebe, né? Então, ele está colocando as coisas assim, tão como uma coisa breve que vai acabar, que já está assim de dias contados, mas que ele ainda pudesse ter um pouco de alento, né? Então, lê do versículo 1 até o versículo 6, para ver como... E ver também a forma literária, né? Uma forma poética, que esse capítulo 14 é bem assim, né? Pode ler. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias, é cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Até aqui, né? Então, ele, né? Você vê que é uma forma poética, está sofrendo, né? Mas entende a vida como uma coisa boa, mas assim, é muito raro, né? E que Deus ainda pudesse, mesmo que tivesse alguma falha, dar assim um alento dele ainda poder ter uma alegria como um jornaleiro que trabalha, né, e ganha o seu dia, naquele dia de trabalho. Agora eu vou falar para a pastora Terelê, porque esses versículos que vêm agora são os versículos que ela ama. Ô, Glória!
A gente já sabe que a gente já comentou aqui em outras aulas, né? E aqui, né, a gente está lendo, mas nós estamos, assim, fazendo um tour seguindo. Agora, gente, quando a pessoa, vamos supor, vai na igreja, o pastor abre a Bíblia e pega essa palavra isoladamente, não fazendo, né? Eu falo, pastor, quem for, o pregador, ele pode só ficar também, entrar na poesia e na maravilha que são esses versos aqui, né? Mas dentro do contexto, não é tão lindo assim, né? Vamos dizer assim, dentro do cenário, né? A coisa não é tão poética, tão maravilhosa desta forma, né? Mas essa forma a gente vai reconhecer uma melancolia nessa expressão, né? E é uma forma linda, né? Porque é aí que ele vai declarar, né, que há esperança para a árvore. Então, se ele está querendo um alento, né, depois de toda essa declaração que ele faz, às vezes a gente lê, acha bonito e nem entende, né? Se há esperança para uma árvore que está ali cortada, né, mesmo ele com todo esse sofrimento, ele também pode encontrar esperança ainda. E essa é o significado. Então, lê, pastora Terezinha, do 7 até o 14. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará de seu sono. Oxalá que me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, que me desses um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Até aí, né? Olha esse versículo 14, né? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Na realidade, né, é uma expectativa que no Antigo Testamento a gente vê nos estudos e nas leituras, a gente não vê falar sobre a ressurreição, né? Então, tem algumas passagens, né? Eu estou lembrando de uma aqui agora que veio na minha cabeça, né? Quando a gente estudou Reis, né? Que ali na cova do Eliseu, né? Foi jogado depois um corpo e o corpo reviveu, né? Mas, assim, eles não tinham essa experiência de ressurreição, né? Então, pode ver que ele, nos versículos anteriores, depois que ele fala, né, da árvore que cortada ainda poderia ter um fôlego e sobreviver, né? Ele também gostaria ainda, né, que a ira de Deus se fosse dele e Deus se lembrasse e ele pudesse até, né, ter essa alegria da ressurreição, mas ele não tem esse conhecimento, não tem essa vivência, né? Então, aqui até acho que ele cria uma expectativa em relação a isso, né? E é bem diferente de nós que estamos lendo agora, que temos o conhecimento e temos Jesus. Pode ler até o final agora, né, do 15 até o 22, né? Essa expectativa a gente vê aqui quando nós formos ler os outros versículos,
quando chegar no 19, a gente vai ver que ele vai ficar um pouco claro isso também. Pode ler, do 15 até o 22, pastora Tere. Tá. Chamar-me-ias, eu te responderia. Então terias carinho pela obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e não dás trégua para o meu pecado. A minha transgressão está guardada num saco e amontoas as minhas iniquidades. Assim como vão se desfazendo as montanhas e as rochas são removidas dos seus lugares, como as águas gastam as pedras, as cheias apagam o pó da terra, assim tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Ele somente sente as dores do corpo, no corpo, e chora por si mesmo. Então, nesse final aí, o que a gente vê é que realmente ele gostaria, né, até de poder ter esse alento da ressurreição. E para nós, quando a gente fala assim que a gente tem Jesus, porque assim, todos os casos de ressurreição que tem na Bíblia, as pessoas morreram de novo fisicamente. E Jó, ele, né, no começo, ele também vai falando, né, que se ele morresse, não tivesse nem nascido, tivesse até a mãe dele abortado, teria sido melhor. Então, ele também acha que, dentro né, do que ele tem, do conhecimento dele, né, que a morte é o fim de tudo. E a gente já hoje, a gente já tem outro entendimento, porque nós já sabemos e já conhecemos Jesus. Então, o que eu quis dizer? Que quem passou pela experiência da ressurreição na Bíblia, morreu de novo, é porque essa é a grande esperança do Evangelho, que é a eternidade. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou e continua vivo, né? Então, até quando a gente lê em 1 Coríntios, que explica bem sobre essa questão da ressurreição, né? Porque se a gente não acreditar verdadeiramente que Jesus está vivo, que ele morreu e ressurgiu, a nossa fé é uma fé inútil também, né? Então, o ponto alto do Evangelho justamente é isso, que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele foi o primeiro, né? Então, fala que ele é as primícias dos que morreram, porque todos que morrerem em Cristo também ressuscitarão com ele. E quando a gente faz o nosso batismo, a gente está confessando isso também no mundo espiritual, que nós cremos e que nós vamos, assim como ele viveu, né, que a nossa identificação com toda a obra de Jesus passa por isso, tá? Então, gente, hoje a gente vai acabar bem mais cedo, porque uma que eu estou derretendo aqui, outra porque eu vou pedir para a Indianara apresentar, compartilhando com a gente a tela, os 3 ciclos do livro de Jó, nesse momento, né, do estudo que nós estamos, tá? Olha como ficou bonito, hein? Quem sabe faz, né? Mas ainda que eu consegui colocar ali, que eu fiz no Word, né? Aquela tabela, copiando. Mas tá bom. Porque, assim, quem for pegar um livro de estudo, nós mesmo no primeiro dia, quando a gente fez o esboço, a gente falou que do capítulo 3 até o capítulo 31, a parte que entra as argumentações, os discursos de Jó e dos amigos, e ali eles falam que tem 3 ciclos, né?
Aí eu mesmo, quando eu li a primeira vez, eu ficava assim, mas o que significa o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo? Na realidade, não é que esses ciclos não são determinados por significados, mas pela forma como está, a forma literária, né? Que nós vamos ter o quê? A mesma ordem, começando, porque assim, no capítulo 3, começa assim, que os amigos antes tinham ficado no silêncio, esperando Jó se manifestar, não, ficaram olhando lá, tentando consolar, mas não falaram nada, ficaram quietos. E no capítulo 3, quando começa realmente essa parte, né, a gente vê o quê? Que o primeiro que fala é Jó se lamentando. Quando ele fala, aí começa o debate, no capítulo 4. E o primeiro que fala, ele faz. E vai ter essa ordem. Vem um amigo, né? O primeiro ele faz, entra Jó e rebate. Vem o segundo amigo, Bildade, Jó rebate. Depois vem o terceiro amigo, que é o Zofar, fala, ele só fala no capítulo até aqui o capítulo 14, e Jó rebate. Então, nesse primeiro ciclo, ele vai do capítulo 4 até o capítulo 14. Vocês estão conseguindo enxergar aí na tela? Vanice, não estou te ouvindo. Então, aqui dá, mas quando ela passa, né, durante o estudo, é tão pequenininho que eu não consigo enxergar direito, nem com esse óculos, meu Deus. Mas é porque no... Eu não estou vendo nada na tela. Não está Agora aparecendo para mim. Mas na tela está dando para mim ver. Tá na tela, pastora Tereza. Ah, mas a minha não está. Vou pedir depois que Eu mandei no grupo já. Hã? Você já pôs Eu no mandei grupo? no grupo. Eu ia falar que depois que terminasse, que já vai terminar, porque eu vou parar por aqui. Ah, tá. Aí, mas era legal você acompanhar aqui só para entender. Eu achei legal eu estar falando isso, porque muitos estão com as Bíblias de estudos, ou quando pega estudo, vai sempre falar assim, primeiro ciclo, segundo ciclo, né? Primeiro, né? Mostrando esses vários grupos esses 3 grupos de debates. Mas o que consta aí é que eles vão seguir essa ideia, né? Sempre vai seguir nessa sequência que o amigo fala e Jó responde. Aí a gente vê até que interessante, né? Começa, porque vai diminuindo. No 4 e no 5, são 2 capítulos, ele fala. Jó responde também se defendendo em 2 capítulos. Aí vem o Bildade, ele fala só num capítulo, que é o capítulo 8. Aí Jó vem e rebate no capítulo 9 e no 10. E o Zofar, que é o terceiro, embora ele seja o mais agressivo, ele também fala só num capítulo. E aí, Jó se defende em 3 capítulos e encerra esse ciclo. Né? Então, a partir do nosso próximo capítulo, que eu não vou ler hoje, a gente vai ver, seguindo essa sequência, do capítulo 15 até o 21, vai ser o segundo ciclo, todos vão, um fala, Jó defende, outro fala, Jó defende, né? E assim, nessa sequência, quando chegar do 15 ao 21, termina o segundo ciclo, e no terceiro ciclo vai ser do capítulo 22 até o 31. E a gente vai ver que vai diminuindo, porque vai ficando, assim, bastante repetitivo. Mas ainda, no terceiro ciclo, tem muita coisa boa, onde nós vamos estar prestando também bastante atenção na forma literária. Tem um capítulo no terceiro ciclo, que é o capítulo 28, que é uma alegoria, que eles falam, uma sabedoria, que vai ser bastante interessante, coisas que a gente só vai saber mesmo porque estamos estudando aqui, indo no passo a passo, né? E para a gente também, né, terminando esse primeiro ciclo, que, assim, já está muito repetitivo e a gente já sabe, mas para nós é a gente pedir e aprender que
né, essa teologia de causa e efeito não é correta, né? E essas pessoas boas não sofreriam, a gente já viu que não é assim, nunca foi, o Evangelho não fala isso, Jesus veio e não falou que não teria aflições, só fala que a gente vai vencer. Então, sempre aponta para um caminho de esperança, mas não significa que isso é uma prática que é correta. E que a gente tem que pedir mesmo e é ter discernimento. Então, é o que a gente tira nesse primeiro ciclo. E que os amigos, embora eles façam toda essa acusação, a gente, se for pegar de novo e dar uma lida, vai ver que várias vezes ele fala, né, de Deus, eles reconhecem Deus como soberano, quando eles falam o Deus Todo-Poderoso, então, eles têm esse reconhecimento da soberania de Deus, quando eles falam Todo-Poderoso, né? Então, a gente tem que estar sempre pedindo a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que vai além da inteligência. E nós, na nossa prática, a gente tem sempre que unir a sabedoria que a gente pede a Deus com a inteligência para que isso se manifeste na nossa prática, tá? Então, basicamente, até aqui é isso. Hoje a gente termina mais cedo. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou de perguntar alguma coisa até aqui? Ou vamos entrar no segundo ciclo semana que vem? E glória a Deus. Pastora Tedê, fala. Não vou falar. A única coisa, desculpa aí que eu entrei atrasado por causa o rapaz. Mutou. Ai, ai. A internet dela. A internet dela está instável mesmo. Ontem já estava, né? Ô, Silvânia, Oi. eu gosto muito desse versículo, né? Aqui, né? Que deixa eu ver onde que é, meu Deus, agora. Ô, Jesus. Peraí. É o 14, É o 7, né? Que fala. 14, 7. 14, Quem é 7. que não gosta? Né? E eu Quem estava não lendo aqui gostar na desse minha. versículo, Viu? levanta a mão. E eu estava lendo aqui no estudo, na Bíblia de Estudo, né? Onde Jó, ele cria que depois de morto, estando no céu, Deus o traria à vida de novo, né? Mas depois de morto, Deus ia trazer a vida. A esperança dele era a ressurreição mesmo, que ele ia ressuscitar, né? Ele não tinha ainda a compreensão, Vanice, mas ele tinha essa expectativa e essa esperança. Essa né? esperança. Quando ele fala da árvore, né, que a árvore ali, ela, ao cheiro das águas, ela revive, né? Se Deus cuida assim da árvore, né, não poderia estar cuidando do homem. Então, ele tem essa expectativa mesmo, né? Que, em outras palavras, né, Jó expressou a sua esperança em uma ressurreição mesmo, né? Era a esperança dele. Vou pôr esse louvor aqui para vocês ouvirem e aí a gente encerra. Tá bom. A esperança para uma árvore. É o cheiro das águas diante do trono. Nem sei de que ano é, mas faz muitos anos. Acho que a Indianara era criancinha, ainda estava correndo. Tá dando para ouvir? Como uma árvore cortada, marcado, pisado, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança marcado pela dor, ainda que na
e beleza raiz, e no chão abandonado eu corro a esperança pra você. Para mim tá falhando, Sil. Oi? Para mim tá falhando. Está falhando. Que pena, né? É diante do trono, né? Mas vamos ouvir, cada uma de nós, Cada um né? ouve na sua casa aí. Aí a Indianara pode pôr para a gente também lá no grupo, né? Porque, assim, para a gente ouvir, fala da esperança, né? Então, é muito lindo, é isso, né? Nós vamos terminar aqui hoje com essa esperança. Para nós, assim, da fé é uma realidade, né? A gente lê toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Quando a gente chega no Apocalipse, que a gente não entende nada, só vê que Deus fala da eternidade, né? Mas é isso, né? Muitos só ficam com medo do sofrimento, a gente tem que saber que a gente está aqui como igreja, né? Que nós vamos estar protegidos se ficarmos firmes. Porque não é fácil, né? Mas a nossa esperança é a eternidade, tá? Então, vou fazer uma oração e a gente encerra, tá? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu só te agradeço, Pai, Deus, pela tua palavra, porque, Deus. Senhor, é Em nome maravilhoso do Senhor Jesus, ó Pai conhecer, querido, ler a tua palavra, ver quem tu és, que tu Espírito faz, Santo Pai de Deus, amado, que o Senhor continua nos que o Senhor ensinando, continue nos dando abençoando, sabedoria do alto do dando céu, mesmo para a tua sabedoria, palavra, como a discernimento, missionária também entendimento. está orando junto, o Pai amado, ela está em concordância comigo, e eu sei que com as irmãs, Pai, que o Senhor possa também, Senhor, nos renovar na nossa limitação, na nossa fraqueza, Pai, Sim, meu e que Deus. nós possamos, Pai, Grande sair poderoso daqui mais Deus. Sim, forte meu Deus. na Sim, nossa Pai. alma, no Sim, nosso meu Deus. corpo e no nosso Sim, o Pai espírito. eterno, Pai amado. Nós te agradecemos, Sim, Senhor, Pai. em nome do Em Senhor nome do Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Minhas Deus. amigas, até a próxima. Até a próxima. Você Deus conseguiu, abençoe. Indianara, abrir depois aquele lá que eu mandei para você ver? Ou não? Consegui, mas ainda não li. Ah, tá. Mas eu também olhei, achei interessante, mas eu não tive tempo de ler. de degustar, entendeu? Eu nem estou falando aqui porque, mas eu vi que é legal, né? Até para quem é advogado, né? Tem tudo a ver. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe. Paz, Senhor. Durma Tchau, com Pai, Deus, Senhor, Deus Senhor. abençoe. Paz, Deus abençoe.